A paz do Senhor, amados, Deus os abençoe em Cristo Jesus. Mais uma palavra para o meu e o seu coração. Abra o livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 33, versículo 18 ao versículo 23, diz desta maneira: Então disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis que um lugar junto a mim, ali, te porás sobre a penha ou sobre a rocha. E acontecerá que, quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha ou rocha, e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não me verá. Rapaz amado, hoje nós estaremos falando sobre quando Moisés roga a Deus para lhe mostrar a sua glória. Eu gostaria de citar algumas coisas para nós, eu gostaria que você entendesse. A primeira coisa, amado, preste bem atenção, ele diz dessa forma aqui, um lugar próximo de mim sobre a rocha, um lugar próximo de mim. Quando Deus fala isso, ele está falando de intimidade, santidade, kadosh. Ele está dizendo que você precisa se aproximar dele. Santidade. Lembra-se que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós estamos vendo aqui a intimidade, relacionamento, proximidade de Deus. Olha, um lugar próximo de mim. Olha só, fique sobre uma rocha ou sobre a penha, conforme outras traduções. Aqui nesse momento eu trago uma palavra para você. Olha só, a rocha era Cristo, a rocha era Cristo. Isso é lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Nesse exato momento, eu quero que você entenda, você tem que ter intimidade, se relacionar profundamente com Deus. Intimidade significa santidade, é kadosh, 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 e Yahvé Sabaoth. E aqui nós vemos agora ele na rocha ou na penha. A penha ali, aquela rocha, é Cristo, onde Moisés feriu a rocha. Lembra que ele feriu a rocha e saiu água? Da próxima vez que aconteceu, Deus fala assim, fala a rocha. E ele não falou a rocha, ele feriu a rocha novamente. E por causa disso, porque ele não santificou a Deus, ele feriu a Deus duas vezes, a Cristo, que aquela rocha simbolizava Cristo. Em 1 Coríntios 10, 4, você vai ler isso, eu não vou ler aqui, você vai ler isso em casa para você meditar nessa palavra. Então você não pode ferir agora a Cristo novamente, ele já foi ferido pelas nossas transgressões, as transgressões que nos levam e nos faz nos aproximar de Deus. Nós somos chamados por Deus para buscar a sua presença. Outra coisa interessante, e aí ele continua, quando a minha glória passar, ou seja, a minha misericórdia, conforme outra palavra, passar por ali. Ali essa palavra não é Shekinah. As pessoas ficam falando Shekinah, Shekinah. Não é Shekinah. Não existe essa palavra no texto. A palavra aqui é Kavod. É Kavod. Glória de Deus. Presença maciça de Deus, é a própria eternidade passando, é o Pai da eternidade passando, é o Pai das luzes passando, ele se achegando ao homem e passando a glória. Ele não dá glória a ninguém, nem às imagens de escultura. Então quando nós começamos a observar esta palavra, nosso coração começa a se alegrar e a entender que a presença do Senhor está conosco, falando para nós. E ele diz, um lugar próximo de mim, intimidade. Depois sobre a rocha, ou seja, Cristo Jesus. Depois ele fala sobre a glória, ou seja,
Cavode, passar por ali. E eu colocarei uma fenda da rocha. Preste atenção aqui a revelação para a sua vida. Jesus Cristo é a rocha, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quando nós entendemos que Ele é a rocha, Ele, nesse momento aqui, diz assim, ó, preste atenção à palavra que diz assim, e eu o colocarei em uma fenda da rocha. Jesus Cristo, Ele foi ferido, foi fendido por nós na cruz do Calvário. Ele levou sobre Ele todos os nossos pecados, Ele se fez maldito em nosso lugar, e nesse momento aqui você está entrando na fenda da rocha, você está entrando naquele lugar onde Jesus está ferido, entrando no corpo de Cristo, porque a igreja de Jesus Cristo agora é corpo de Cristo, e cobrirei com as minhas mãos, olha só, e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha passado, então removerei a minha mão e você verá as minhas costas. Aqui está falando de proteção, ver as costas de Deus, é proteção de Deus. Deus está protegendo você, Ele não deixa que você o veja face a face, mas a Bíblia Sagrada diz em 1 de João capítulo 3 versículo 2, que um dia o veremos assim como Ele é. Hoje nós não temos essa condição, mas um dia o veremos em um corpo transformado, incorruptível, olha, mudado, corpo imortal, e um dia nós estaremos com Ele para sempre. As feridas de Cristo, eu quero dizer uma coisa, porque ninguém pode vê-lo face a face. Então lá em 1 João 3,2 fala que nós o veremos. Então nós temos o quê? Primeira coisa, intimidade com Deus. Segunda coisa, preste bem atenção, você precisa estar na rocha que é Cristo Jesus. Terceira coisa, você tem que sentir a glória de Deus, participar da glória de Deus, do cavode. Oxa, primeiro santidade, depois, ora, a rocha era Cristo, depois o cavode, que é a glória de Deus, depois nós temos o que? A proteção de Deus, e depois você está na fenda da rocha. Deus está dizendo o seguinte: eu cuido de você, eu estou contigo, a minha glória é tua, porque você agora vai ter a glória de Deus espalhada sobre a tua vida, porque você está em Cristo Jesus, você é corpo de Cristo. Então, meu amado, que Deus te abençoe de uma maneira poderosa, saiba disso. Moisés não contemplou, ele falava com Deus face a face, mas não via a face do Eterno. Mas eu quero dizer uma coisa para você tem palavra, para você tem revelação, para você tem promessa, e entre as 8.100 promessas, 8.100 promessas, tem a promessa de Deus dizendo que assim como Ele é, o veremos, porque nós já estaremos no céu para sempre com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, Deus te abençoe em Cristo Jesus, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida e que você possa se alegrar na presença de Deus. A glória de Deus é para aqueles que o temem. A glória de Deus é para aqueles que obedecem. A glória de Deus é para aqueles que caminham juntamente com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A glória de Deus é para todos aqueles que vivem segundo a sua palavra. A glória de Deus é para aqueles que não vivem segundo os princípios do mundo. A glória de Deus é para aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a vossa santificação. Não adianta trabalhar da maneira que você queira, viver da maneira que você queira, porque Deus não vai se agradar, Deus Ele não vai aceitar, Deus Ele não admite. Então eu te digo uma coisa, meu amado, ande com Jesus, fale com Jesus, ame a Jesus, obedeça a Jesus, porque Jesus tem a glória dele para dar para os seus filhos, e um dia estaremos com Ele para sempre nos céus, louvando e exaltando ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Mais uma coisa, aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 7, vamos falar aqui uma coisa muito bem interessante, que fala sobre dos falsos profetas. Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam, olha só, disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olha assim, ó, colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore, olha só, que não anda, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Amados, nesse momento nós começamos a entender: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias dirão: Senhor,
Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Olha, em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos milagres. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-me de mim, os que praticais a iniquidade. Aqui fica a palavra de Deus para o seu coração. A glória do Senhor é para aqueles que o obedecem. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço fraterno, um beijo no coração, que Deus te guarde de maneira poderosa em Cristo Jesus. Pastor Enei Lima, Brasília, Distrito Federal.